Olha, ainda sobre o Rio de Janeiro, agora à tarde o ministro da Defesa, Jungmann, né, ele disse que as Forças Armadas vão atuar mais efetivamente no estado do Rio de Janeiro, especialmente em 2018, né, dizendo que agora as Forças Armadas, ao invés de fazer policiamento na rua, elas vão atacar o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Se isso vai funcionar ou não, eu não sei. Mas o cientista político Guaraci Mingara está aqui conosco, gentilmente. Guaraci, bem-vindo, então. Obrigado pela participação aqui. Guaraci, e aí? Funciona ou não funciona? Quando que funcionou? É a primeira vez? Não é. Não é. Então, já houve o uso das Forças Armadas várias vezes, principalmente no Rio de Janeiro. Desde a época do Fernando Henrique, acho que foi a primeira, várias vezes foram usados. Eles entram, fazem alguma coisa, depois saem, tudo volta ao que era antes. Inclusive porque, se você deixar o Exército em contato por anos com o tráfico e tudo mais, vai acabar corrompendo parte do Exército. Acaba sendo contaminado também? Claro. Porque não é porque tem a cor da farda... Não é isso que vamos... Eles ganham pouco. É a mesma coisa. Aliás, o soldado comum, o recruta, ganha menos do que o policial militar. Sim. Então, a probabilidade de serem cooptados pelo tráfico é a mesma. Então, na verdade, o Exército entra, sai. E com um agravante. Eles não estão treinados para isso. Ou, às vezes, até estão treinados. Você faz um treinamento, algumas semanas e tal. Mas o trabalho de polícia se aprende na escola de polícia e fazendo. Então, normalmente, você precisa de vários anos para ganhar o traquejo, saber lidar com as coisas, não lidar sempre da mesma forma, porque você tem que encarar cada situação de uma forma diferente. Esse é o trabalho de polícia. E polícia normalmente trabalha em 1 ou 2 ou 3 pessoas, não é em pelotão, não é em batalhão, não é em companhia, como o Exército é treinado. Agora, assim, dá a impressão que há uma guerra civil lá, meu. Perdeu-se o controle. Perdeu o controle? Não tinha controle antes, certo? Aí começou uma série de coisas que chegaram na UPP. A UPP, até certo ponto, foi funcionando, mas é um projeto caro. Exige muito dinheiro, muita gente. A Polícia do Rio contratou muitos policiais, treinou rapidamente. Sim, 3 meses. Já estava apto para a rua. Bom, o que acontece aí? Você gasta. Num período de vacas gordas, tudo bem, dá para bancar. Tá. Mas depois, nas vacas magras, acabou o dinheiro, você não pode continuar contratando, você não tem como pagar melhor. Alguns policiais que entraram foram para as UPPs, que eram novinhos, eles estavam idealistas ainda, acabaram se corrompendo por aquele contato diário com alguns traficantes. Houve alguns casos de tortura, morte de moradores por parte de policiais, o que desacreditou, em parte, as UPPs. E teve um outro fator, né? Quando uma política dá certo, todo mundo quer, né? Então, a UPP foi muito badalada. A unidade de polícia pacificadora era badalada, todo mundo queria uma para chamar de sua, entendeu? Entendo. O que aconteceu? Digamos que você tinha dinheiro para 15, aí você faz 30, claro que vai dividir o mesmo dinheiro. O mesmo dinheiro. Então, você não vai fazer nenhuma completa. E vai dividir a força também. Então, o mesmo dinheiro que eu quero dizer é isso, você vai ter. Você não tem dinheiro para contratar todo mundo. Então, se você precisa de 50 policiais no lugar, você vai ter 25. Né? É esse o problema. Tá? E a gente tem que lembrar que policiamento, prevenção, normalmente você divide por 4. Porque se você tem 100 policiais, significa que por turno você vai ter 25. Né? Porque ele trabalha 12 É 12 por 36. Por 36, então, tá. Trabalha meio-dia, folga 1 dia e meio. Tá. Ou, seja que escala for, isso acaba na prática dividindo por 4. E sem contar férias, pessoas afastadas por doença e tal. Então, parece muita gente, mas ali no dia a dia, na hora, não é. Não é. Tá? Esse é um problema sério. Agora, voltando um pouquinho só ao negócio do Exército, a gente tem que lembrar que o problema do emprego das Forças Armadas em área urbana, em policiamento, é uma coisa que não acontece em países de primeiro mundo, é uma regra. Não aparece? Os Estados Unidos têm uma lei de 1878 que proíbe o uso do Exército em território americano. Por isso que lá tem a Guarda Nacional. Guarda Nacional. A Guarda Nacional não é comandada pelo Exército, é comandada pelo governador.
Ah, não sabia. O governador é que comanda. Assim, num período de guerra, Sim, claro, mas tá. num tempo normal, quem comanda é o governador. Você tem uma lei específica para isso. Na Inglaterra, havia uma prevenção muito grande contra o uso das Forças Armadas ali, isso no começo dos anos 1800 e pouco. Foi quando foi criada a Polícia Metropolitana Inglesa, que a gente chama de Scotland Yard, né? O que aconteceu? Naquele período, eles criaram a polícia bem diferenciada, tinha que ser muito diferente do Exército, porque a população inglesa não queria o Exército na rua. Tanto é que aquela ideia daquele chapelão que eles usavam, uns 40, 50 anos atrás, veio da cartola que inicialmente usavam, porque era para eles parecerem cavalheiros. Eram todas pessoas que vieram do Exército, mas eles não deviam parecer militares. Eles tinham que parecer civis. E por isso usavam uma espécie de cartola para diferenciar. Agora, essa polícia que você citou dos Estados Unidos, a Força Nacional, ela se parece militar? A Guarda Nacional? Não, a Guarda Nacional tem uma estrutura militarizada. Mas muitos deles são voluntários. São pessoas que vão uma vez por semana. Depende muito do estado, tal, mas você tem um corpo formado, tem um corpo de gente que veio do Exército, ou que fez West Point, não sei o que mais. Tem alguns que que recebem e trabalham lá cotidianamente, e outros não. A Guarda Nacional foi usada em guerras fora, no Vietnã, não sei o que mais, teve, certo? Porém, nos Estados Unidos, a não serem raríssimas exceções, você teve umas 2 exceções nos últimos 20 anos, você não pode usar o Exército nem para emergência. Para usar o Exército, quando o furacão Katrina acabou com New Orleans, você teve que ter uma legislação especial, uma ordem presidencial diferenciada para poder usar o Exército naquela emergência. Agora, segurança pública, nem pensar. Não é a função do Exército, ou das Forças Armadas em geral. Agora, você falou no começo, olha, várias vezes eles já fizeram intervenção no estado do Rio e não deu certo. Porque é um centro urbano. Exatamente. No centro urbano, eu suponho que seja mais fácil de esconder. É diferente. Se for para a fronteira, a gente pode pensar, bom, pode dar certo na fronteira, porque é um local onde o Exército... Agora, num centro urbano, a polícia, quem for fazer policiamento, trabalha em pequenas unidades. Pequenas unidades, que não é o específico das Forças Armadas. Certo? Então, você vai fazer um patrulhamento na rua, aqui no centro de São Paulo, vamos pensar. São duplas de policiais, normalmente. É verdade. Ou coisas especiais, você tem viaturas com 4, ou 2 viaturas com 4, que dá 8 policiais. Nas UPPs, já tem as coisas um pouco mais reforçadas. 8, tem pelotões de 8, 10, 12 que fazem patrulhamento em determinados momentos. Mas ali é a exceção. E é o patrulhamento cotidiano. Quando começaram as UPPs, teve muito uso do Exército para tomar os morros. Eu lembro. A ideia era tomar os morros. Puseram bandeira, tudo. Não, aquilo foi uma festa, foi apoteótica. Apoteótica. Falaram que era Tropa de Elite 3, aquele lá. Aí, o que aconteceu? Eles chegaram, ficaram, teve lugar que deu problema logo de início. Eu não me lembro que lugar foi, que teve acho que era um tenente, eu não tenho certeza agora, se era um tenente ou suboficial, que vendeu uns indivíduos de um dos grupos, de uma das organizações criminosas, para gente de outra. Ou seja, ele pegou o sujeito que era inimigo daquele pessoal e vendeu, entregou para serem executados. Isso deu um escândalo violento e tal. Precisa tomar cuidado com isso. Uma última coisa, falar a respeito do Exército, nisso aí é muito caro. Sai caro o emprego do Exército. No primeiro momento parece que é barato. Mas sai caro, porque você tem que deslocar um contingente enorme, certo? É outra coisa. Entendi. Tá? Agora, você queria fazer mais uma pergunta aqui um instantinho. Tudo bem? Aqui conosco o cientista político Guaraci Mingardi. Guaraci, em função desses acontecimentos todos que você explicou de uma maneira didática, fácil, eu consegui entender, porque sou absolutamente leigo nessa situação como um todo. A situação do Rio de Janeiro é a pior do país, avaliando o país como um todo? Dos grandes estados, Dos grandes estados? Dos estados que têm mais dinheiro, população, que está em pior situação nesse momento. Já teve um momento que não esteve, mas parece que a coisa é cíclica. Já aconteceu 2 vezes antes, dá um aparente retorno na coisa e descamba de novo. Então, alguma coisa está errada, certo?
todas as vezes se usa as mesmas coisas, os instrumentos são sempre os mesmos. Ninguém nunca vai discutir uma reforma estrutural na segurança pública. Acabar com esse negócio de 2 polícias, que é uma bobagem, mexer no Ministério Público, mexer no Judiciário, fazer com que nossos presídios não sejam um fornecedor de criminosos, porque, na verdade, o sujeito entra um pequeno criminoso e sai um grande criminoso. Então, tudo isso tem que ser pensado, você tem que mexer estruturalmente, não ficar trabalhando crise por crise. Toda vez que remendando, como remendo. Tem uma crise, vai lá, fala, faz, projeto de lei. Acabou a crise, a imprensa não está mais falando, fica tudo igual. Garcia, obrigado, viu? Até a próxima. Muito obrigado.